Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero conversar com você hoje sobre batalha espiritual, a armadura de Deus, e eu tenho certeza que você vai ter a sua fé fortalecida. Então fique comigo até o final, abra o seu coração e bora lá. Então vamos no centro do assunto. Eu tenho percebido nesses dias um forte ataque do mundo das trevas contra a nossa alma, que é o campo das emoções. E o inimigo tem se aproveitado disso para quê? Para que a gente tire nossos olhos de Jesus, fique confundido em nossa identidade, perca o amor e esfrie na fé. Como diz escrito lá em Efésios 6, fala que a gente precisa, para ficar firme no dia mal, a gente precisa revestir da armadura de Deus. Então, antes de chegar ao capítulo 6, eu quero falar aí algo muito precioso que está no início da epístola. Se você for lá e ler os primeiros capítulos, você vai entender o final, né? Onde está no capítulo 6 falando sobre a armadura, porque é importante a gente tomar posse do entendimento de que nós temos uma identidade em Cristo. Olha só o que está escrito aqui nesse versículo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, né, para que a gente seja santo e irrepreensível perante Ele em amor, né? E isso é muito, muito precioso, sabe? Então o amor é algo, a santificação, o amor, isso tudo nos dá uma autoridade muito grande no mundo espiritual, porque isso confirma que nós somos discípulos, né? Jesus falou que sereis reconhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. O mandamento do Senhor, sendo um com Ele, né? E estamos assentados acima de todo principado e potestade nas regiões celestiais em Cristo. Então, se você puder, lê esses primeiros capítulos. Fala também no capítulo 2 que antes éramos filhos das trevas, filhos da desobediência, mas quando entregamos nossa vida para Jesus, passamos a ser filhos da luz. Olha só o que está escrito nesse versículo aqui. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia ou operação, a força do seu poder. Olha isso que tremendo. Essa grandeza do poder do Senhor, Ele exerceu em Cristo, o Espírito Santo exerceu em Cristo, fazendo ressuscitar dos mortos, versículo 20, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. E acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Capítulo 2 continua falando, versículo 6, juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, juntamente com Cristo, nos fez assentar nesse lugar de autoridade, porque estamos em Cristo, estamos nele, com ele. Nele nos movemos e existimos. Amém? Então, queridos, ele nos fez sentar nesse lugar. Pela graça nós fomos salvos. A gente não merece, né, a salvação, e ele se deu em nosso lugar, nos deu uma nova identidade. Então, queridos, nós temos uma identidade em Cristo e o ministério do Senhor, do Espírito Santo em nós, é o poder de Deus. Então, quando você entrega a tua vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você e o batismo que ele te dá com poder, com fogo. Por isso, eu sempre incentivo, peço o batismo com o Espírito Santo, e aí você então vai estar ali combatendo
o bom combate com o poder do alto, né? E o verdadeiro amor, gente, lança fora todo medo. Pessoal, então indo lá no capítulo 6 de Efésios, abra comigo, no versículo 10, diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Daí continua: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, tá? Agora, olha só, antes de eu começar aqui só a discorrer sobre a armadura, os itens, eu li um livro que é um estudo da Epístola aos Efésios, chama 21 Dias Ativando o Corpo de Cristo, de Pedro Estrela e Fábio Vilela. Eu achei tão interessante que ele aponta algo que é muito real no nosso meio. A gente vê assim alguns extremos. Ou tem um pessoal que vive engrandecendo a luta, falando o tempo todo que tem lutar, 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 né? Como uma igreja ali militante, né? O tempo todo. E um outro extremo do pessoal que subestima, né, o diabo, né? Ah, não dá muita bola pra ele não. Ah, não fala, né? Essa coisa toda. É uma crença equivocada que a gente tem que estar sempre vencendo o diabo ou ignorar, né? Subestimar o diabo. E aí, gente, preste atenção. Tem uma parte aqui do livro que eu vou trazer uma citação e eu achei muito interessante, porque a gente não tem que engrandecer mesmo a luta, a gente tem que engrandecer o triunfo, né? Lá em Colossenses diz que Jesus venceu já o diabo, né? Triunfando sobre ele na cruz. Então, pessoal, olha só essa citação. Diz assim: Paulo afirma que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra o diabo e seus anjos. E um dos significados para lutar é manejar e gingar. Se nós permitirmos o inimigo virá contra nós e tentará nos manipular e nos roubar a fé, fazendo-nos duvidar da palavra. Mas se permanecemos em fé, ele não pode nos mover da palavra, tá bom? Então, sendo assim, a batalha que praticamos não é lutar para derrotar o diabo, mas é uma luta, entre aspas, para nos firmarmos na palavra de Deus. Então, é importante sabermos isso, sabe por quê? Quando o inimigo ele vem atacar na gente, uma das principais características, assim, você pode perceber, vem logo um sentimento de desânimo. Para quê? Para você se afastar da comunhão com Deus e ficar suscetível ao pecado. Então você tem duas escolhas aí, ou você se posiciona e guerreia, ou você se prostra e desanima de vez e pronto, e perde a guerra. E outra coisa, de que lado você está? Você quer dar uma legalidade para o diabo, pecando sem arrependimento? A guerra espiritual é muito sutil, né? Ela acontece na mente, ela não vem com bombas, estardalhaços. Primeiramente, ela vem na mente, ela vai trazer pensamentos, não, né? O inimigo lança ali os dardos. Vou deixar aqui no link da descrição algumas reportagens, tá bom? De uma escritora chamada Cris Belloni, e no guiame.com, e aí eu gostaria que você também desse uma estudada, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no capítulo 6 de Efésios, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Gente, se reveste de Jesus, para que possais resistir no dia mal e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Vamos começar aqui a ver item por item, tá? O cinto, ele dava estabilidade, ele prendia ali todos os outros itens da armadura. Então, ele estava ali dando segurança, né? Prendia, firmava tudo bonitinho ali. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, em oposição à verdade, o que existe aí? A mentira. Então, para que você não acredite em mentiras que são lançadas na sua mente ou que você ouve, você precisa o que? Estar firme com o cinturão da verdade, né? É o que vai dar estabilidade, a verdade da palavra. Amém? Continuando aqui, diz assim: estai, pois, firmes, cingindo a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Estou no versículo 14.
A couraça da justiça fala da justificação que Jesus fez por nós ali, nos justificou na cruz do Calvário, né? Levando sobre si os nossos pecados e já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? Também fala sobre retidão, sobre santificação. Então, gente, como é que tá a sua vida? Deixa aí o seu lar em paz. Busque sempre andar de forma íntegra, né? Pelo poder do Senhor. Amém? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Pessoal, a primeira coisa que Jesus fez quando apareceu para os seus discípulos foi dizer o quê? Ele disse, a paz seja convosco. Então o Senhor é por nós, Ele é o nosso advogado, tá? Quando os soldados romanos eles iam para a guerra, as sandálias, né, elas eram todas pontiagudas, com pinos, né, para dar estabilidade, porque o inimigo ele lançava, né, ali coisas escorregadias, né, para que eles caíssem. Então, gente, a gente precisa ter os nossos olhos em Cristo e ter certeza de que a obra que Ele fez por nós na cruz Calvário é completa e foi tudo consumado. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo do soldado romano, ele cobria assim o corpo inteiro. Então olha só como é importante a fé, né? O apóstolo Paulo fala que a gente precisa guardar a fé. E que em 1 Coríntios também diz, 13, que 3 coisas permanecem, a fé, né, a esperança e o amor. Então, pessoal, a fé fala para você meditar na tua palavra, inculcar ela, para que quando vier pensamentos contrários, você possa combater com o que você crê. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Então, pessoal, vamos combater como Jesus combateu lá no deserto. O que ele fez quando o diabo veio tentar ele? Ele falou, assim diz o Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, combata os dardos inflamados do maligno com fé. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Mas também o capacete da salvação. Isso fala sobre ter a mente de Cristo, os pensamentos do alto. Nós devemos sempre orar, Senhor, o que o Senhor está pensando? Senhor, me ajuda a guardar a sua palavra, a memorizar a sua palavra. Queridos, num tempo de guerra ali, um golpe na cabeça é fatal, né? Uma pessoa está dirigindo ali uma moto, né? Ela tá ali, se aquele capacete ele não tá ali, a pessoa fica extremamente vulnerável. Então o inimigo ele quer o quê? Um golpe fatal na mente da gente. Gente, o maior campo de batalha é aí. Porque o inimigo, ele quer fazer o quê? Ele quer que você duvide da palavra de Deus, de quem Deus é. Então tome muito cuidado. Não ouça a vozinha da serpente falando, nada a ver, de certo você não vai morrer. Não, você fala, não quero relativismo, não quero humanismo. Eu quero Cristo, que Ele pensa, que Ele seja o centro, amém? E a espada do Espírito é uma arma de ataque, certo? Que você possa fazer que nem o Davi, quando ele estava em frente àquele gigante, fala, eu vou no nome do Senhor. Então diga mesmo a palavra em voz audível. Fale a palavra. E para isso, leia, medite, estude a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para te encher da revelação da palavra. Que nem o salmista dizia lá em Salmo 119. Existe um homem chamado George Miller. Você sabe quantas vezes esse homem leu a Bíblia? 200. 100 vezes foi de joelhos. Só para você pensar um pouquinho aí, tá certo? Finalizando aqui, então, o nosso breve estudo no versículo 18. Tomai toda a armadura, né? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, aqui, no versículo 18, claramente você vê um chamado à igreja para revestir a armadura. Como? Como você vai vesti-la? Com adoração, oração e intercessão. Existe uma frase de um escritor, um avivalista, chamado Leonard Ravenhill, que ele diz assim, o diabo não teme templos cheios, mas sim a um crente que ora.
Porque esse cara, ele está ali em comunhão com Deus. Ele está contemplando Jesus e sendo transformado, amém? Então, por isso, um crente que ora, entendendo a sua identidade, buscando a santificação, buscando ali uma comunhão com o Espírito Santo, ele vai combater um bom combate, sempre com essa armadura maravilhosa. Amém? Agora eu quero falar para você uma palavra para a sua vida nessa hora. Em Isaías 60, versículo 1 diz: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece e resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Então levanta, querido, como filho de Deus, nação santa, sacerdócio real. Levante a bandeira pelo reino amado. Onde você chegar, diga para o mundo espiritual ouvir: é chegado o reino de Deus nesse lugar. Amém? Então que o Senhor possa aí estar te usando como canal dele. Que o Senhor te abençoe essa semana ricamente e que você possa aí compartilhar essa mensagem para o maior número de pessoas, para que a verdade contida nela alcance muitas pessoas, trazendo vida e libertação. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, forte abraço, até o próximo vídeo.